Olá, Alexandre Lourenço aqui com você. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante ainda em nossos dias. Vamos falar a respeito do jejum. Mas antes eu quero te pedir mais um favor. É o mesmo favor que eu te peço todos os dias aqui no meu canal, que é se inscrever nele e também ativar as notificações clicando no sininho. Aí você já sabe. Todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui no meu canal, você vai ser informado pelo YouTube. Então, já deixa seu like nesse vídeo e vem comigo. Nós sabemos que o estudo da palavra e também ter uma vida de oração é muito importante para a nossa caminhada cristã e também para o nosso desenvolvimento em Cristo Jesus. Você sabe muito bem que estudar a Bíblia, o nosso manual de fé e prática, nos conduz a um esclarecimento mais profundo sobre o plano da salvação que foi elaborado por Deus para nos salvar. Você também sabe que a oração é o meio pelo qual nós, seres humanos, mesmo após milênios de pecados, nos comunicamos com Deus. Mas e o jejum? Será que ele é ainda importante em nossos dias? Será que ele é de extrema importância assim como é o estudo da Bíblia e também uma vida de oração? Eu quero tentar mostrar isso para você no vídeo de hoje. Eu quero que você entenda que jejum não é simplesmente deixar de comer algo ou deixar de beber alguma coisa. Não, é muito mais do que isso. Para você ter uma ideia, o jejum que é exigido de mim e de você por Deus, ele tem uma compreensão mais profunda. O significado é muito maior do que se abster de comida e bebida. Tudo bem. O jejum, de fato, ele consiste, como eu disse, em se abster de comida e também, talvez, de bebidas. Porém, quando olhamos para a Bíblia, as pessoas que exerceram essa fé, praticando assim o jejum, elas entendiam uma coisa muito importante. O jejum era algo que comunicava elas com Deus. E mesmo que isso pareça não fazer muito sentido, precisamos fazer. Sabe por quê? Deus, ele nem sempre vai ser muito claro com as coisas que ele exige de mim e de você. Deus vai pedir algo de você que a princípio você não vai entender. Mas você, como um bom filho, precisa praticar, porque você sabe muito bem que Deus, ele é o nosso Pai, ele é o nosso pastor, ele é o nosso mestre e o nosso amigo. Ele sabe exatamente aquilo que precisamos. Portanto, se Deus ele exige de mim e de você uma postura, uma conduta, uma atitude, você precisa sim o fazer, porque você estará fazendo bem a si mesmo. Portanto, quando Deus ele pede algo de mim, eu preciso simplesmente obedecer. Se Deus ele pede de você jejuar, é porque aquilo é importante para a sua vida. É interessante que em nossas vidas nós não questionamos muitas coisas. Já parou para pensar? Vamos dar um exemplo aqui. Você vai ao médico, realiza certa consulta. O médico ele faz prescrição de algum medicamento. Ele fala para você não se alimentar de certos tipos de coisas. Ele fala para você não fazer alguma atividade ou fazer alguma atividade. E você assim o faz, obedecendo às normas de um homem. E por que você faz assim? Por que você obedece ao médico? Simples. Porque você entende que o médico ele é autoridade naquele assunto. Por exemplo, se um enfermeiro coletar um sangue meu, eu não vou questionar ele falando assim, olha, será que você está coletando sangue na artéria correta? Será que você está usando as ferramentas corretas? Não, eu não vou perguntar por quê.
Ele sabe exatamente o que está fazendo. Com Deus é diferente? De maneira nenhuma. Se Deus ele prescreve algo para você, você simplesmente faz ou deixa de fazer. Pare para pensar. O nosso corpo, ele é integral. Nós somos um ser holístico, ou seja, um ser integral. Somos constituídos de corpo, mente e espiritualidade. Esses três aspectos da nossa vida, eles precisam andar juntos para o bom andamento de nossa vida. E Deus sabendo disso, Ele estipulou algumas coisas importantes para o homem. É assim, da mesma maneira que o relojoeiro sabe a função do relógio e sabe assim o conduzir e falar o que ele realmente precisa e o que realmente ele faz, que é dar as horas, Deus, de igual maneira, Ele sabe exatamente o que precisamos fazer, o que precisamos ser e por qual motivo nós estamos aqui. Portanto, é Deus que conduz as nossas vidas. É Ele que sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, da mesma maneira que você permite que um homem cuide da sua saúde, permita também que Deus cuide de você. É Ele quem te criou e também é Ele quem te salvou. Portanto, mais do que ninguém, é Ele que conhece o bom andamento do seu corpo. Se assim Deus exige de você jejuar, portanto, jejue. É claro que no vídeo de hoje eu quero ser mais abrangente. Eu quero fazer com que você entenda melhor aquilo que Deus pede de mim e de você ao jejuar. Sabe por quê? Deus ele tem um carinho muito especial por cada um de nós. Mesmo Ele sendo o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Rei, Ele ainda assim faz questão de fazer uma boa conversa comigo e com você. Eu tenho certeza que às vezes você já consultou com um médico que talvez seja arrogante pelo conhecimento que ele tem e você não. Talvez você vai perguntar algo ao médico somente para tirar alguma dúvida e talvez ele foi arrogante com você. Mas Deus, diferente de algum médico arrogante que há por aí, com certeza existem médicos assim, Deus ele faz questão de mostrar para você o que está acontecendo com o seu corpo, com a sua mente, por qual motivo eles foram criados e qual o significado daquilo que ele propõe você a fazer. Então, quando Deus ele fala para você jejuar, Ele revela em sua palavra o motivo por trás dessa atividade que vai muito além de abster-se de comida e de bebida. E para mostrar para você que Deus ele sabe exatamente o que está acontecendo com a sua vida, eu quero ler uma passagem muito bela que está aqui em Jeremias. Eu vou ler o capítulo 29, do verso 11 ao 13. Jeremias, no capítulo 29. Se você tem a sua Bíblia, faça questão de abri-la comigo, porque você não pode confiar nas pessoas que abrem a Bíblia diante de você sem que você esteja acompanhando aquilo que eu estou citando ou qualquer outra pessoa está citando para você. Você precisa se contextualizar daquilo que está sendo dito aqui ou em qualquer outro lugar, tá bom? Vamos lá. Jeremias, no capítulo 29, verso 11 ao 13, que nos diz assim: olha o que Deus ele diz para mim e para você por intermédio do profeta. Diz assim o texto: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Viu só? A Bíblia declara assim
que é Deus quem conhece não somente o seu corpo, a sua estrutura, mas Deus, Ele também conhece, sabe o quê? Os seus pensamentos. Se Deus ele conhece o mais profundo do seu ser, que é os seus pensamentos, o que diria da totalidade do seu ser? Mais uma vez eu digo aqui, se Deus ele exige algo de você, simplesmente você deve cumprir, porque é Ele que sabe os pensamentos que tem ao seu respeito. E a Bíblia fala, são pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para Deus te dar uma finalidade, um propósito. Temos outra passagem aqui também, que está em um livro anterior a este, que é em Isaías. Eu vou ler aqui agora Isaías, no capítulo 1, vou ler o verso de número 18. Acompanhe comigo a leitura. Isaías, capítulo 1, verso 18. Olha só o que Deus diz. Somente o começo do versículo. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Você tem alguma dúvida sobre o que eu tenho dito para você, meu filho? Vem aqui. Vamos conversar. Vamos arrazoar. Arrazoemos. Deus ele está chamando você para uma conversa. Eu pergunto para você, você já conversou com Deus? Eu falei aqui a importância de orar. Já falei aqui sobre a importância de estudar a Bíblia, que é o nosso manual de fé e prática. E hoje eu estou falando para você aqui sobre a importância de jejuar. Então, o que você deve fazer mediante o conhecimento que você tem adquirido? Conversar com Deus. Fale com Deus, seja sincero a Ele. Abra o seu coração e diga a Ele, Senhor, é isso mesmo? É isso que o Senhor exige de mim? Eu quero ser teu filho. Eu quero te obedecer em todos os meus caminhos. Portanto, se for isso, continue se revelando a mim. Continue mostrando através da sua palavra, através da iluminação que eu vou ter por meio do Espírito Santo, a compreender melhor os seus planos. Sabe, se você fizer essa oração, eu tenho certeza que Deus ele vai continuar revelando-se a você de maneira muito especial. Temas que talvez eram muito difíceis para você, talvez vão se tornar mais claros mediante um contato sincero com os planos de Deus. Então, quando Deus ele chama você para arrazoar com Ele, é porque Ele te ama de tal maneira que quer mostrar a você os planos dele para a sua vida. Sabe de uma coisa? Quando Deus ele estipulou o jejum esse que Deus ele exigiu da humanidade após o pecado, foi para o bem-estar da humanidade. Você entende muito bem que após o pecado, a raça humana se distanciou de Deus. E Deus ele se utiliza de alguns meios para se comunicar com o seu povo. Vou repetir novamente alguns. Estudo da palavra, uma vida de oração e agora, também eu vou falar aqui, o jejum. Portanto, o jejum é um instrumento que Deus se utiliza para estreitar esse distanciamento que há entre o homem e Deus por causa do pecado. Quer ver comigo? Vamos abrir aqui a Bíblia novamente no livro de Isaías, tá bom? Só que agora é Isaías, capítulo 59, verso de número 2. Diz assim o texto bíblico: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A Bíblia fala sobre algo muito sério. Após o pecado, o ser humano
se distanciou de Deus, como eu tenho dito aqui. Esse distanciamento, ele pode ser estreitado. Sabe como? Mediante a sua consagração que você pode ter com Deus. E eu quero falar algo muito importante aqui. Talvez seja uma das coisas mais importantes que eu já falei em toda a minha vida para alguém a respeito de assuntos espirituais. Quando Deus ele exige de você consagração, você precisa fazer da maneira que Deus exige e não fazer da maneira que você acha que é. Porque o ser humano, ele tem um problema muito grave. Sabe qual é o problema? De errar o alvo. A palavra pecado, no original, já tem esse significado, errar o alvo. Portanto, se você tomar decisões sem pensar naquilo que Deus exige de mim e de você, por meio da sua revelação, que é a Bíblia, você pode cair no engano. E quando você pratica uma consagração daquilo que vem na sua mente, você não está se consagrando. Você apenas está fazendo algo que você acha que está se consagrando. Deus ele quer que você tome muito cuidado. Eu lembrei de um texto bíblico aqui. Se eu não me engano, está aqui em Jeremias, no capítulo 29. Eu tenho quase certeza que está aqui em Jeremias 29, falando a respeito do engano que o ser humano pode ter em não se consagrar da maneira correta mediante a luz da revelação que é a palavra de Deus. Olha só, Jeremias capítulo 29, olha só, eu falei Jeremias 29, só que é Jeremias 17, verso 9. Ainda bem que eu falei que eu tinha quase certeza. Olha só, isso mesmo. Jeremias 17, verso 9 diz assim: enganoso é o coração. Quando fala coração, está se referindo à mente. Enganoso é o coração, isto é, a mente, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Viu só? Se você tomar decisões sem compará-las com o texto bíblico, talvez você esteja caindo em um grande engano. Na consagração, é da mesma maneira. Se você quer se consagrar a Deus, você precisa entender uma coisa. Você não pode ditar as próprias regras. É Deus que deve direcioná-lo. E Deus te direciona por meio do assim diz o Senhor e do está escrito. Por isso mesmo que a Bíblia fala o quê? Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Tanto é que a Bíblia continua aqui no verso 10. Diz assim: eu, Senhor, esquadrinho, ou seja, analiso o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Entendeu? É Deus que está mais interessado em sua vida mais do que você. Tanto é que Deus, ele sabe exatamente o que está fazendo por você. Então, quando Deus ele fala que você precisa jejuar, é porque, de fato, você precisa jejuar. E existe também uma maneira correta de jejuar. Não é somente se abster de alimento ou se abster de bebida. Não, não é somente isso. Sabe de uma coisa? Jejum, ele é sinônimo de abnegação. É isso mesmo. Jejum é sinônimo de abnegação. Eu quero mostrar para você o maior de todos os exemplos de pessoas que jejuaram. Eu estou falando aqui do próprio Cristo, do próprio Mestre, do próprio Deus. Ele que esteve aqui na terra fez questão de jejuar para nos dar o exemplo. Você lembra que Jesus ele foi tentado, que está aqui em Mateus no capítulo 4. Jesus ele foi tentado e ele necessitava de se fortalecer espiritualmente. Agora você me pergunta, como assim?
Se Jesus ele é o próprio Deus encarnado, a segunda pessoa da divindade entre nós, por qual motivo ele precisava jejuar, sendo que ele é um ser espiritual? De fato, Jesus, ele antes de se encarnar no ventre da Virgem Maria, ele tinha apenas uma natureza, a natureza divina. Só que a partir do momento que Jesus ele entrou na atmosfera da Terra por meio da concepção do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, ele começou a ter outra natureza, a natureza humana. Portanto, Jesus ele era 100% Deus, só que agora ele seria 100% humano também. Ele tem essas duas naturezas, divino e humano. Só que tem um detalhe. Jesus, ele precisava fortalecer mais a sua natureza divina. E uma das maneiras que Jesus ele encontrou de fortalecer a sua natureza divina é através da consagração. E como eu disse, ele não fez de qualquer maneira. Ele se inspirou através da Bíblia para fazer aquilo que é correto, nos dando assim o exemplo. A Bíblia fala que Jesus, antes de iniciar o seu ministério aqui na terra, ele deveria ser provado para suportar toda aquela agonia que aconteceria até o momento da cruz. E a Bíblia fala que o próprio Satanás veio e tentou Jesus. Tanto é que Mateus, no capítulo 4, no verso 2, nos diz assim: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. No verso 1 fala que Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E é interessante que o evangelista Lucas ele menciona algo que o evangelista Mateus não diz. Eu vou mostrar para você o que Lucas diz que Mateus omitiu. Não quer dizer que é um erro, é apenas um complemento um do outro. Lucas, também no capítulo 4, também no verso 2, olha o que o evangelista fala a respeito do jejum que Jesus fez de 40 dias e 40 noites. Diz assim, 4, verso 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Viu só? A Bíblia fala assim que Jesus, ele se encheu do Espírito Santo. Após Jesus ter sido preenchido pelo Espírito Santo, ele foi levado pelo mesmo para ser provado no deserto. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus, ele está sendo inspirado pelo Espírito a fazer o seu ministério de forma correta. E uma das coisas que o seu ministério teve foi o jejum. Jesus também exige de mim e de você que exercemos a nossa fé de maneira correta. Precisamos ser guiados, movidos, preenchidos pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que guiou Jesus durante o seu ministério é o mesmo Espírito que quer nos guiar na nossa vida aqui na terra até chegarmos ao céu. E esse Espírito, ele fala para mim e para você jejuar. E eu não sei se você reparou, mas o jejum que foi feito por Jesus aqui o capacitou para vencer o grande conflito que estava acontecendo naquele momento no deserto da tentação. Sabe, você sabe muito bem que nesse momento, nesse exato momento, está acontecendo um grande conflito entre as forças do bem, que é Jesus e seus anjos, contra as forças do mal, que é Satanás e os seus demônios. E esse conflito ele está acontecendo bem diante de nós. Nós não conseguimos ver porque somos seres carnais. Mas se as nossas escamas dos nossos olhos
fossem retiradas para vermos o mundo espiritual, poderíamos ver uma grande cena de guerra acontecendo nesse exato momento, entre as forças do bem contra as forças do mal. E Jesus, naquele momento, ele estava naquele grande conflito. Quando Jesus ele estava jejuando, um grande conflito acontecia naquele momento. E olha, Jesus, ele conseguiu sair vitorioso dessa batalha, dessa cena, porque ele jejuou. O jejum, portanto, vai te capacitar a conseguir ganhar no grande conflito. É claro que o grande conflito ele vai acontecer até o momento que Jesus voltar. Vamos ter uma guerra, vamos travar uma guerra contra as forças do mal até Jesus voltar. Portanto, vamos ser vitoriosos em pequenas conquistas. Dia após dia, vamos ser vitoriosos em pequenas conquistas com o poder da palavra, da oração e do jejum até que Jesus volte. Porém, quando Jesus voltar, aí sim, vamos ser mais do que vitoriosos porque usamos as armas corretas durante a nossa vida. Aí sim, teremos uma grande vitória que vai acontecer no triunfo das forças do bem contra as forças do mal. Eis aí um sério motivo pelo qual você precisa jejuar, porque quando você jejua, você está se abnegando de uma necessidade muito básica. Qual necessidade é essa? O de comer. Você sabe muito bem que Adão e Eva, eles caíram onde Jesus foi vencedor. Enquanto Adão e Eva caíram no apetite, foi no apetite que Jesus teve o início da sua caminhada, no início do seu ministério aqui na Terra. Então, Adão e Eva caíram no Éden, um lugar perfeito, eles tinham absolutamente tudo, mas caíram nesse quesito, no apetite. Já Jesus, ele estava em um lugar extremamente hostil, num lugar onde estava o próprio Satanás o tentando. Jesus, ele estava com condições extremamente desfavoráveis a ele. Ele estava com fome, estava com sede, mas ainda assim ele foi vitorioso nesse sentido, no comer. Então você entende que o jejum, ele mexe com algo muito importante para cada um de nós, que é o comer. Então, quando você deixa de comer algo para se relacionar mais profundamente com Deus, é porque você entende muito bem que aquilo é para te fortalecer, para te dar conquistas espirituais cada vez maiores. E eu vou provar aqui para você que o jejum ele é tão importante no seu ministério, na sua vida, na sua consagração, que houve um episódio muito interessante aqui em Mateus, no capítulo 17, do verso 14 ao 21. Veja o que é dito aqui. Eu falei Mateus 17, isso. Mateus capítulo 17, verso 14 ao 21. Diz assim o texto bíblico. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Veja, um homem se aproximou de Jesus e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu:
E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Viu o que Jesus ensinou? Ele disse assim, que o jejum ele é tão importante que existem certas coisas em nosso mundo que só podem acontecer se estivermos jejuando e orando. Portanto, para exercer a nossa fé de maneira mais genuína, precisamos também, além da oração, jejuar. Aqueles demônios só saíram da presença daquele menino porque Jesus, como você mesmo viu aqui, ele jejuou 40 dias e 40 noites. É claro, você não precisa jejuar 40 dias e 40 noites de forma direta, mas uma coisa é certa, você precisa praticar o jejum constantemente em sua vida. Você precisa ficar algumas horas sem comer e se dedicar à oração, ao estudo, ao ajudar o seu próximo, ao fazer coisas boas. E quando você faz isso, você é fortalecido e também é capacitado para fazer as mesmas obras que Jesus fez. E eu vou mostrar aqui mais um texto que está em Isaías novamente. Olha só, estamos abrindo muito a Bíblia hoje no livro de Isaías. Isaías no capítulo 58, que fala a respeito também do jejum. Esse capítulo, a maior parte dele é dedicada a falar sobre o jejum. Portanto, você que me ouve, eu vou te pedir um favor. É um favor que vai contribuir mais para você do que para mim, é óbvio. Você vai ler todo o capítulo 58. Eu vou ler aqui apenas o verso 6 e 7, que diz assim: porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Resumindo, o que Deus ele quer que você faça durante o jejum não é somente se abster de água ou de alimento. Você também precisa fazer, durante o jejum, boas obras. Você precisa ajudar o seu próximo, você precisa orar, você precisa estudar a Bíblia, você precisa fazer atividades que vão te ligar com o ser espiritual que é Deus. E o mais importante desse vídeo é, se você quer fazer dessas coisas um hábito, se você exercê-las durante o jejum, quando você estiver fazendo estas coisas fora do jejum, você vai se sentir mais capacitado a executá-las. Entendeu? Aquilo que você faz durante o jejum, coisas boas, espirituais, se você fazer tais coisas fora do jejum, você vai ter mais facilidade para fazer tais coisas. Portanto, quando eu jejuo e faço boas atividades, atividades essas que vão me ligar com Deus e com o meu próximo, quando eu não estiver fazendo jejum, essas atividades vão ser mais fáceis de executar. Por quê? Porque eu treinei o meu corpo, eu treinei a minha mente, eu treinei o meu espírito. Meu amigo, minha amiga, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou pedir para você deixar o seu gostei e também de se inscrever no canal. Deixe aqui o seu comentário. Eu espero que você e a sua família sejam abençoados em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.